Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo do nosso curso completo do projeto conceitual de aeronaves. Então, o curso completo ele contempla cerca de 27 horas de aulas gravadas. Ele é repleto de referências e, embora eu tenha trazido um número bastante grande de referências, elas foram cuidadosamente selecionadas. Então, eu tentei trazer um cuidado bastante grande para garantir que trazer a ênfase nos assuntos pertinentes no momento apropriado e tentando trazer uma certa fluidez de raciocínio e uma didática bastante rigorosa, né? Então, são mais de 40 livros, relatórios técnicos, artigos, enfim, uma abundância de referências. Eu tentei trazer uma ênfase bastante grande em princípios fundamentais, boas práticas e algumas quebras de paradigma que eu considero bastante relevantes aí para um bom engenheiro de projeto conceitual de aeronaves. Tem centenas de fotos e desenhos de aeronave ilustrativos, né? Então, para cada conceito que eu introduzo, para cada coisa que eu quero mostrar, soluções de projeto, enfim, eu trago exemplos reais, né? Então, acho que o curso está bastante visual nesse sentido, eu acho que ajuda bastante com a didática, né? Trago também a modelagem das disciplinas fundamentais envolvidas e também uma orientação sobre o nível de fidelidade adequado. Então, eu discuto bastante isso ao longo do curso, né? E o curso também contempla uma ferramenta exclusiva chamada PAEC. Então, ele é um código-fonte em MATLAB que vai ser disponibilizado para os alunos. E tem também no curso, né, um hands-on ilustrando então os trade-offs multidisciplinares envolvidos no dimensionamento conceitual usando o PAEC. O curso ele é dividido em 27 capítulos, que são distribuídos então em 4 módulos. Então, o módulo 1 a gente tem uma visão geral e princípios fundamentais. O módulo 2 a gente fala sobre a anatomia da aeronave, funções e considerações multidisciplinares. O módulo 3 a gente trata então sobre as análises multidisciplinares. E o módulo 4, tópicos avançados. Vamos falar um pouquinho sobre quais são os capítulos de cada um desses módulos. Então, no módulo 1, a gente tem então o processo de concepção de aeronaves, onde eu tento trazer então uma visão holística do processo, o que é e o que não é projeto conceitual, boas práticas, lições aprendidas, quais são os entregáveis da fase, qual é a sua relação com Systems Engineering. O segundo capítulo é captura de requisitos, direcionadores de projeto e necessidades tecnológicas. Então a gente fala ali desde o mapeamento de stakeholders, as necessidades operacionais do cliente e usuário, pesquisa de mercado, missão de projeto, conceito de operação, chamado CONOPS, e como que isso se desdobra, então, na definição de requisitos de alto nível. O capítulo seguinte é sobre análise de competidores, então eu trago como que a gente pode fazer para conhecer melhor nossos competidores e produzir inteligência competitiva para auxiliar, então, em tomadas de decisão estratégicas da empresa. Em seguida, a gente fala, então, sobre dimensionamento inicial. Então, desde a formulação do problema de dimensionamento para diferentes níveis de abstração ao longo da fase, né? Utilização de métodos de diferentes classes, como lidar com múltiplas missões de projeto, como avaliar os requisitos de desempenho. Então, aqui já começa a aparecer um primeiro hands-on utilizando a ferramenta PAEC. Em seguida, a gente fecha o primeiro capítulo com o funil de configurações. Então, quais são os aspectos que influenciam a escolha da configuração, quais são as considerações especiais. Então, eu trago lá uma lista de considerações especiais que devem ser observadas e também menciono, né, como lidar, né, com situações em que configurações possam parecer igualmente aptas, né, para o atendimento de uma determinada missão. No módulo 2, a gente vai falar sobre a anatomia da aeronave, então a gente vai entrar em cada um dos principais componentes, né? Então a gente vai falar da asa, funções primárias e secundárias, definições geométricas fundamentais, avaliação multidisciplinar dos prós e contras dos diferentes tipos de forma em planta. Então, eu trago lá basicamente todos os tipos de forma em planta que vocês possam imaginar, desde asa reta simples até passando por trapezoidal em flechada, com quebras, asa com flechamento variável, asa híbrida, oblíqua, enfim, todos os tipos de asa que vocês puderem imaginar, a gente tentou abordar dentro desse capítulo, né? Falo também aspectos de posicionamento, layout interno,
seleção de hipersustentadores e superfície de controle. Na fuselagem, a gente fala então sobre as funções primárias e secundárias da fuselagem, tipos e topologias, considerações multidisciplinares, a definição da seção transversal, arranjo de passageiros e carga, dimensões características, né, aerodinâmica, estruturas. No capítulo seguinte, a gente vai falar sobre a anatomia das empenagens, então a gente fala sobre as funções das empenagens, tem um overview histórico e prós e contras das diferentes configurações e conceitos de imagem, né, os diferentes arranjos possíveis. A gente também aborda outros dispositivos aerodinâmicos, né? Então quais são as finalidades e princípios físicos desses outros dispositivos, né? Então dorsal fin, ventral fin, stall strips, fences, finlets, vanes, né? Para que servem esses dispositivos e como que eles podem ser utilizados aí para melhorar as características aerodinâmicas desejadas. Em seguida a gente fala sobre o sistema propulsivo, então funções primárias e secundárias, tipos, características, considerações multidisciplinares e quais são as alternativas de propulsão existentes. E a gente fecha então esse módulo com sistemas embarcados, então falando dos diferentes arranjos e configurações de trem de pouso e também as funções dos demais sistemas embarcados da aeronave, então sistema hidráulico, elétrica, sistema ambiental, sistema de combustível, comandos de voo, aviônica, etc. Em seguida a gente vai para o módulo 3, análises multidisciplinares, então a gente vai passar por cada uma das disciplinas-chave envolvidas, então aerodinâmica, propriedades de massa, estabilidade de controle, propulsão, desempenho, custos e análise de negócio, business case. Então, todos esses módulos, todos esses capítulos desse módulo aqui estão contemplados pelo PAEC, então esse é o módulo que vai fazer o uso mais intensivo da ferramenta a ser disponibilizado. Então a gente tem a modelagem dos principais parâmetros necessários para análise, dimensionamento e otimização de uma aeronave. Vai ter um mix entre teoria e prática, né, utilizando então a ferramenta PAEC. E a gente também faz aqui uma introdução a temas pouco explorados na literatura, né, como a parte de análise de negócio. Então, lembrando que ao término do estudo conceitual a gente tem que ter um elevado potencial de viabilidade técnico-econômica, né? Então, não é só a viabilidade técnica que a gente tem que garantir, a gente tem que ser capaz de responder se vale a pena ou não fazer aquele empreendimento aeronáutico, né? E como a gente vê aqui na parte de custos, né, a gente vai estar falando de despender um volume de dinheiro muito grande, né, para o desenvolvimento, e é um ciclo longo, então a gente precisa, e só a análise de custos não é o suficiente para a gente responder se é interessante ou não seguir com aquele empreendimento, né? Então existe uma análise de negócio que é mais ampla que isso, né? Tem aspectos de mercado e parâmetros financeiros, né, que vão nos dizer então se aquele produto tem potencial econômico, né, para os stakeholders envolvidos, né? Então aqui só para ilustrar o tipo de resultado que vocês podem obter então utilizando a ferramenta disponibilizada, né, no módulo de aerodinâmica. Então tem uma série de resultados aqui de diversas propriedades aerodinâmicas essenciais para o dimensionamento e otimização de aeronaves, né? A gente vai conseguir estimar então com os modelos implementados no PAEC. Eu também trago alguns exemplos utilizando ferramentas abertas como o OpenVSP para ilustrar alguns conceitos de como que a configuração e a geometria influenciam a distribuição de ar. Aqui o módulo de propriedades de massa, então a gente também tem aqui alguns conceitos e resultados obtidos. Então a gente vai falar sobre validação das metodologias, né? Então também são casos aí com o uso da ferramenta. Para a estabilidade de controle, né, foco bastante em princípios fundamentais aí para o entendimento do dimensionamento das superfícies de controle e as empenagens. Então, os princípios físicos, e trago um apanhado bastante grande aí de dados úteis aí para o dimensionamento das empenagens, né, para diferentes categorias de aeronave. Então, conhecendo-se então os fundamentos físicos envolvidos, os critérios necessários para o dimensionamento, fazer a escolha apropriada da metodologia de dimensionamento conceitual. O módulo de propulsão também, né? Então a gente também tem alguns resultados aqui ilustrados do modelo de motor que a gente utiliza no PAEC para poder fazer as avaliações, né? E desempenho, um módulo bastante importante aí, então tem diagrama de restrições para exploração de espaço de projeto, dimensionamento e cálculo de missão, o breakdown, enfim, a gente tem envelopes de voo, diversas características aqui que vão ser
estimadas, né, propriedades aí úteis para o dimensionamento e para o entendimento físico dos aspectos de desempenho. Aí custos, a gente também aborda então custos industriais, custos operacionais e alguns paradigmas e desafios. E aí a gente tem ao longo de todo o módulo um estudo de caso que a gente usa para ilustrar as estimativas, né, e fazer algumas validações, alguns cross-checks, alguns testes de sanidade. E por fim, a parte de business case. Então, esse módulo ele traz bastante conceitos muito importantes, né? E também o módulo para estimativa, propriamente dito, da avaliação dos parâmetros financeiros. E em seguida a gente vai para o último módulo, o módulo de tópicos avançados. Então, aqui eu faço uma breve introdução a alguns tópicos avançados, com fundamentos e princípios básicos para familiarização, né? Então, a gente vai falar sobre otimização multidisciplinar, o chamado MDO, plataformas derivadas e conceito de família de aeronaves, análise de malha aérea, aeronaves para desempenho de decolagem diferenciado, né? Então, seja VTOL, que é decolagem e pouso vertical, STOL, que é decolagem e pouso curtos, ou STOL BL, né? Que é decolagem curta e pouso vertical. A gente fala um pouquinho sobre eletrificação e como que isso pode influenciar a configuração da aeronave. Aeronaves não tripuladas, os chamados UAV e UAS. Aeronaves de combate. E a gente finaliza então com um capítulo sobre fontes de informação. Então eu faço um fechamento com um apanhado de inúmeras referências úteis, né? E eu faço uma discussão com com a minha percepção pessoal, né? O que é mais interessante de cada uma dessas referências, né? Então fica aí um fechamento para os alunos, né? De onde procurar informações adicionais, né? Uma vez que o conhecimento do curso tenha sido bem sedimentado e solidificado. Então esse é o conteúdo do curso completo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.